Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosa. Graça e paz. Sejam todas bem-vindas, mulheres de fé, mulheres de coragem. Já abre o coração, vem com o coração aberto, porque hoje eu tô com um tema maravilhoso. E eu vou conversar com você aqui e vou conversar com você aqui. Por quê? Porque essa live ela vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrita lá no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube, deixa o seu like, aperta o sininho lá, para que você possa receber todos os meus vídeos, para que você possa receber todos os meus vídeos. Aperta o sininho, se inscreva no canal, por favor, me ajude a te ajudar. Amém? Porque quando você curte, compartilha, comente no vídeo, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e entrega para mais vidas. Amém? Então, por favor, me ajude a te ajudar, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrita e compartilhe esse vídeo. Amém? E fica aqui ligadinha para que você receba cura, para que você receba transformação. Amém? Todos os dias eu trago para tua vida esse devocional terapêutico às 8 horas da manhã. Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Munhoz, terapeuta cristã, psicanalista, mentora de mulheres. Amém? Glória a Jesus. E antes da gente iniciarmos, eu quero convidar o meu cheiroso, o meu amado, o meu poderoso, o santo dos santos, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo escuta, que tudo ouve e que tem o controle de tudo. Amém? Feche teus olhos, Pai querido e Pai amado, eu entrego este momento nas tuas mãos, Senhor. Fala com cada uma dessas mulheres, traga cura, traga restauração. Em nome de Jesus, amém! Hoje o nosso tema é o chamado à restauração. Por quê? Porque tem muitas mulheres que elas precisam ser o quê? Restauradas. Precisa ser restaurada. Será que você que está aqui comigo é uma dessas mulheres? Será que você também precisa dessa restauração? Fala aí pra mim. Por quê, gente? Porque todos nós enfrentamos momentos em que a alma parece gritar por alívio. Ou será que só eu? Deixa aqui nos comentários. As dores emocionais, invisíveis aos olhos, podem se tornar fardos insuportáveis, afetando a nossa relação, a nossa visão de mundo e muitas vezes afeta até a nossa fé. Seja bem-vinda, maravilhosa. Eu não tô deixando gravada, tá, Alessandra? Não tô deixando gravada aqui, porque eu também tô gravando pro YouTube. Então, tá ficando gravado no YouTube, tá? Então, eu vou conversar aqui e converso aqui, amém? Continuando aqui. As dores emocionais invisíveis aos olhos podem tornar fardos insuportáveis. Afetando o quê? Afeta nossas relações, afeta a nossa visão sobre o mundo. E muitas vezes afeta até a nossa fé. Então, essas lives não são apenas um relato sobre feridas. Esses vídeos não é só um convite para uma jornada de restauração e reconciliação. Esses vídeos que Deus colocou no meu coração, esses vídeos que eu faço aqui para vocês e deixo gravado, que depois diversas mulheres têm acesso, diversas vidas assistem, é para quê? É que em meio à sua tempestade que você tá vivendo, que cada uma de nós tá vivendo uma tempestade, não tem como a gente querer se enganar, se iludir, né? Mas o amor de Deus é o refúgio inabalável. Então, ao percorrer esses vídeos, essas lives, eu quero te levar a conduzir a você a um momento de reflexão, a explorar o poder de cura divina, né? A que você entenda o impacto do perdão, a você descobrir que Deus não desperdiça nenhuma lágrima e que cada dor pode ser transformada em propósito. Você sabia que a sua dor, ela pode ser transformada em propósito? É sobre isso. Então essa jornada, não perca os vídeos, porque essa jornada ela requer coragem, mas também ela promete esperança e promete renovação.
Então, permita-se mergulhar nessa caminhada e descubra o conforto de um pai que cuida, o conforto de um pai que restaura, né? Que quer te ensinar a viver em plenitude. Então aí no final você vai ver que as feridas, elas podem se tornar testemunho para tua vida. Sabia, Lê? Então hoje o nosso tema é o chamado à restauração. É um convite a se entregar à redenção, né? Quando eu fazia as lives mais cedo, eu tinha um público, né? Porque as mulheres estavam se arrumando para ir pro trabalho. Então agora, 8 horas, eu recebi diversas mensagens. Elas estão se direcionando no caminho. Então jamais eu iria não deixar gravada. Com certeza. Oi! Tudo bem, Natália? Que saudade! Saudade de você também, viu? Então, não tem como não deixar gravada, porque 8 horas é o momento que muitas delas estão nos afazeres. Mas eu estou deixando gravado lá no YouTube. Então, por favor, se inscreva no canal lá no YouTube para você receber tudo, tá? Natália, é muito forte hoje o que eu tenho para entregar para a vida de vocês. É um convite à redenção. Por quê? Porque ouvir pregação é gostoso, ir no culto é muito bom. Mas quantas vidas que eu atendo que frequenta tudo isso, mas continua feridas, continua magoadas, continua bloqueadas, entende? Então, a gente precisa desbloquear, a gente precisa, na verdade, receber esse convite, né? Ah lá, ó, pra Natália esse horário é ótimo, ó, seria bom se fosse pra todas as outras, né? Mas, então agradeça, Natália, a Deus, porque você é uma privilegiada. Porque há diversas mulheres nesse momento tá na correria, porque é o horário comercial, né? Mas eu vou deixar gravadinho aqui. Mas nada melhor que ao vivo, né, Nath? Nath, deixa eu te falar. Esse tema de hoje é um convite à redenção. Por quê? Porque feridas emocionais, elas podem ser silenciosas, mas profundamente transformadoras. E elas têm poder de moldar a forma como vemos o mundo, como nos relacionamos e até como compreendemos Deus. É aquilo que eu tô falando pra você. É gostoso ouvir pregação, oração de pastoras, é uma delícia. Mas as minhas maiores pacientes, eu atendo muitas pastoras. Ontem mesmo atendi uma abençoadíssima, né? A meu maior público, gente, que eu atendo, as pastoras. Por que eu quero trazer isso pra você? Para você entender que muitas vezes a ferida da alma se originam de palavras ditas em momentos vulneráveis de rejeição inesperadas ou de expectativas não correspondidas. A dor, ela pode ser carregada em silêncio. A dor, ela pode ser mascarada por sorrisos, né? Por uma falsa alegria, mas permanece viva, influenciando decisões e correndo ela concorre com a sua paz interior. Então, a dor que muitas vezes está lá dentro de você, enraizada, ela concorre com a sua paz interior. E essas marcas invisíveis não desaparecem com o tempo, ao contrário. Sem a devida atenção, sem a busca de ajuda, elas podem se aprofundar ainda mais e elas podem gerar em você depressão. Ela pode influenciar gerações ao seu redor. Porque se você é mãe como eu, se você não for curada mesmo, na raiz, ela pode influenciar toda uma geração ao seu redor. Amém? Então, por trás de cada ferida, há uma história. Há uma história. E algumas são pequenas e sutis, mas outras são profundas como um abismo. Elas deixam cicatrizes em nós. Elas desafiam a nossa capacidade de confiar. No entanto, há um convite divino que ecoa por toda a Escritura. É entregar essas dores ao único que pode te restaurar, que pode restaurar a tua alma, né? O salmista Davi, em meio às suas angústias, ele escreveu: ó Senhor, está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Repita comigo. O Senhor está perto dos corações arrebrantados e salva o de espírito abatido.
Esse salmo, anota aí, Salmo 34, 18. Por quê? Porque aqui nós vemos que Deus não apenas reconhece a sua ferida, mas Ele aproxima de nós, Ele se aproxima de você nessa manhã. Ele se aproxima de você que está aqui por esse vídeo. Através delas, através da sua ferida, o Senhor, Ele se aproxima de você. E reconhecer que somos feridos é o primeiro passo para um caminho de redenção. Quando a gente reconhece que nós somos machucadas, que nós temos cicatrizes, isso é o primeiro passo para a gente caminhar por um caminho de redenção. É fácil esconder as dores atrás de máscaras, é fácil justificá-las. Eu estou bem. Quando as pessoas perguntam para você, a gente responde o quê? Eu estou bem. Né? Eu estou bem. A gente não fala, não, eu não estou bem. Eu tô ferida, eu tô cicatrizada, eu tô machucada, acontece isso, isso, isso e isso. É muito difícil. Seja muito bem-vinda, graça e paz. Seja muito bem-vinda, viu? Então, preciosa, nós temos que tirar as nossas máscaras perante a Deus. Reconhecer que somos feridas já é um passo, né? É o primeiro passo para a redenção, né? Aquele, eu estou bem. Que tá bem, gente? Quem é que vive bem nesse mundo tudo contraditório? As pessoas estão cada vez mais manipuladoras, as pessoas estão cada vez mais mentirosas, as pessoas estão cada vez mais colocando máscaras. Quem que fica bem, gente? Em um mundo tão conturbado, em um mundo tão hipócrita, tão falso. É forte, né? É muito forte. Então, muitas pessoas, elas têm medo de revisitar as suas dores. Então, elas preferem se mascarar. Elas preferem esconder. Pois acreditam que isso apenas abrirá velhas feridas. Tipo, é melhor eu esconder, colocar uma máscara, né? Para não abrir as feridas que estão enraizadas dentro de você, te impedindo de prosperar. Te impedindo de seguir um caminho em plenitude, que foi sobre a live de ontem, de viver em plenitude. Eu tô dando uma mentoria para uma mulher abençoadíssima, que é curada para prosperar. Gente, e essa mentoria, ela ensina muito, porque ela fala sobre você precisa se curar para viver tudo aquilo que o Senhor tem para tua vida. Você precisa se curar para prosperidade vir de encontro com você. Você precisa se curar. Ah, mas Ana, eu tô bem, mas será? Será? Será que realmente você tá bem? Será que realmente você tá curada? A Natália colocou aqui, ó. Sempre com palavras sábias, amém. Verdades, Ana, o verdadeiro sai como mentiroso. Exatamente. Hoje o verdadeiro, o que trabalha honestamente, sai como o errado. O que faz de qualquer jeito, o que trabalha de qualquer forma, sai como certo, Natália. As pessoas se esquecem que Jesus está voltando. As pessoas se esquecem. E as pessoas, elas têm medo de rever as suas dores, pois acreditam que isso apenas abrirá velhas feridas. Mas Deus revisita o passado. E não é um ato de sofrimento, mas de restauração. Ele nos convida a trazer tudo à luz, aonde há vergonha, aonde há culpa, aonde há medo, podem ser desfeitos. Jesus declara: venham a mim todos que estão cansadas, todas vocês que estão sobrecarregadas, e eu lhe darei descanso. Essa palavra se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse é um convite para nos lembrar que não estamos sozinhas. Isso é um processo de cura. E além disso, o convite à redenção implica em confiar que Deus pode transformar aquilo que parecia apenas uma dor em algo que você cresça e testemunha. Entendeu? Então, Deus, ele é especialista em transformar as nossas cinzas em beleza. Ele é especialista em transformar as suas cinzas em beleza.
Lá em Isaías 61:3 diz: não significa que o sofrimento seja negado, mas que ele é ressignificado. Você precisa ressignificar o seu sofrimento. E esse é o dia, esse é o chamado. Querida, tudo está dentro de você. Jesus, ele mora dentro de você, no teu coração. Amém? Então, caminhar em direção à redenção requer coragem. E hoje o Senhor está nos convidando a sermos mulheres corajosas. É preciso coragem para admitir que precisamos o quê? De ajuda. Nós precisamos de ajuda. Coragem para expor as partes mais sensíveis do coração. E coragem para confiar que Deus realmente se importa. Deus se importa com as suas feridas, com as suas cicatrizes. Deus se importa com você. Deus, ele é o único que não usa máscara. É o único que não manipula, que não mente pra gente. Ele se importa com a tua ferida. Lá em 2 Coríntios 2:9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é justamente na fraqueza que Deus se faz forte. É justamente na tua fraqueza que Deus se faz forte e presente. Então, aceitar o convite à redenção é abrir espaço para a ação de Deus. Nada é mais poderoso do que Deus. Nada é mais santo dos santos do que Deus. O nome de Jesus, ele é poderoso, ele é grandioso. Então, quando entregamos as nossas dores a Deus, ele as transforma em pontes que nos levam a uma nova compreensão da sua graça e amor. Há um clamor que vai além das palavras. Porque Deus, ele tá te ouvindo, ele ouve o seu interior, ele ouve o teu clamor. E muitas vezes você pergunta, mas por que não acontece nada? Será que você está preparada? Será que você está curada o suficiente para ele te entregar o que tem que ser entregue? Em Jeremias 17:10, abre tua Bíblia comigo. Diz assim, ó. Esquadrilha os corações e conhece os pensamentos. O Senhor, ele esquadrilha os nossos corações e conhece o teu pensamento. Ele percebe até os menores sussurros da sua angústia. Mesmo quando você não consegue falar. É forte, né? Graça e paz, Carol, tava com saudade. Então esse clamor interior é uma expressão da nossa necessidade de Deus. A gente tem necessidade de Deus, de viver uma vida com o Senhor, de buscar a Ele. Ele se manifesta nos momentos da sua solidão, quando as perguntas se acumulam sem resposta, quando você não entende os porquês da sua vida. É aí que o Senhor se manifesta. Só que nós temos que ser sensíveis à voz do Todo-Poderoso. A voz daquele que tudo sabe, que tudo tem um controle. Esse clamor interior é uma expressão da nossa necessidade de Deus. A gente tem necessidade do Senhor Jesus. No entanto, Deus se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. Deus se importa com você. E hoje Ele quer lembrar você disso. Coragem, mulher. Coragem para se cuidar. Coragem para viver uma vida de restauração, uma vida em plenitude. No entanto, Deus se importa profundamente a cada detalhe. Ele não apenas ouve, mas ele responde o clamor das suas filhas. Em Êxodo 3:7 diz:
De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Qual é a opressão que você está sofrendo? O que tem te oprimido? O que tá te oprimindo? Conta pra mim, me chama no direct. Você que tá aqui, deixa aqui você que tá no YouTube, deixa aqui pra mim nos comentários. O que tá te oprimindo? O que tem te oprimindo? O que tem te aprisionado? O que tem te aprisionado? Porque a experiência do clamor interior também revela a nossa necessidade de conexão com Deus. Será que você está tendo uma conexão com o Senhor? Ou você está tendo uma conexão com aquela pregadora, com aquela mulher que está toda hora ditando lá para você? Será que você está tendo a sua conexão com Deus? A tua experiência com Deus? A experiência do clamor interior também revela a nossa necessidade. Você precisa ter a conexão com Deus. E quando estamos sobrecarregadas, há uma tendência natural de buscar refúgio em soluções rápidas. Tipo, distrações. Ou até mesmo na negação da sua dor. Contudo, essas estratégias não preenchem o vazio. Apenas o encontro genuíno com Deus pode trazer alívio, pode trazer a paz que você tanto precisa. Abre tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: com gemidos inexprimível. Com gemidos inexprimível. Isso significa que mesmo quando não conseguimos expressar o que sentimos, o Espírito Santo traduz as nossas dores diante ao Pai. Sabe aquele momento que você não consegue falar nada, que você só chora, que você tá triste, você já assistiu tudo quanto é coisa, mas você continua triste. Sabe aquele momento? O Espírito Santo, ele consegue traduzir as suas dores ao Pai. Olha que forte. E esse clamor também é um sinal de que a cura está se aproximando. E muitas pessoas temem reconhecer a sua dor porque acham que isso as torna vulneráveis. Acha que isso vai te deixar fraca. E não é assim, gente. Deus não apenas ouve o nosso clamor, mas Ele o valoriza. Ele não é um Deus distante, indiferente às nossas lutas. O salmista declara: lança as tuas preocupações sobre o Senhor e Ele te sustentará. Por quê? Porque o clamor interior é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus de uma forma mais íntima. Em meio às suas dores, em meio às suas lutas diárias, em meio às suas preocupações, o Senhor, Ele quer se aproximar de mim e de você. Porque Deus é presente, Deus é com você em cada lágrima, em cada momento de solidão. Ele não apenas te ouve, mas também Ele caminha com você. Ele carrega as suas cargas, Ele renova as suas forças. E quando a dor se torna um chamado? E quando a sua dor, o seu desafio se torna um chamado? A dor, em sua essência, é uma mensageira. Ela não apenas sinaliza que algo está errado, mas também pode nos despertar para um chamado maior. Algo que ultrapassa o sofrimento em si. Embora ninguém deseje sofrer a dor, quando enfrentada com honestidade e esperança, ela pode se tornar um instrumento de transformação. Como um sino que ecoa em meio ao silêncio. A dor pode nos chamar para olhar além da circunstância e nos conectar com Deus de maneira inesperada. É natural resistir à dor, é natural você resistir à dor. É natural você ser encorajada para começar um processo terapêutico. É natural você, eu não preciso disso, isso é para doida. Isso é pra gente que não precisa, eu tô ótima. É natural você ter essa resistência. Porque a nossa mente, ela busca, sabe o quê? Conforto. O nosso corpo busca alívio imediato.
E emocionalmente, nós criamos um mecanismo para ignorar ou mascarar o sofrimento, seja através da negação, da distração ou até da autossuficiência. Eu sou autossuficiente, eu sou a boa, eu sou a melhor. Então, o nosso corpo, ele quer isso, ele quer estratégias rápidas. Porém, ignorar a sua luta, ignorar a sua dor, prolonga o impacto que ela tem sobre você. Em vez disso, Deus hoje ele nos convida a transformar a dor em um canal de redenção. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas será que você está preparada para viver esse agir de Deus? Será que você está preparada para ficar neste lugar de dependência a Deus? Sabe o que significa quando a gente aprende que Deus, ele age de acordo com o seu propósito? Significa que até mesmo a sua dor pode ser ressignificada para algo maior. A sua dor, hoje ela vai ser ressignificada para algo maior. Hoje o Senhor, ele quer ressignificar a sua dor para algo maior. É forte, né? É muito forte. Quando as escrituras, nós vemos como Deus usou o sofrimento para moldar grandes personagens. Inclusive, eu queria até montar um grupo de estudo bíblico, sabe? Pra ir ao pé da letra. Capítulo por capítulo. Eu tô lendo a Bíblia, né? Tô lendo a Bíblia toda. Eu e o Espírito Santo do Senhor. E o Senhor tem me despertado para montar um grupo de estudo bíblico. Pra gente entender. Porque as escrituras, ela cura, ela restaura, ela salva. Né? Então, aí quando a gente olha para as escrituras, a gente vê como Deus usou o sofrimento para moldar os grandes personagens. José, ele foi traído pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo, né? Ele foi traído, ele foi vendido. Mas a sua dor o preparou para salvar uma nação toda de fome. Davi enfrentou anos de perseguição. Antes de se tornar rei, e foi nesse período que ele escreveu muitos dos salmos que hoje nos inspira. Você acha mesmo, se eu não tivesse sido restaurada, curada, eu estaria aqui hoje para curar mulheres, para restaurar vidas, para que eu seja um canal para essas mulheres? Então Deus, ele usa nossas dores, as nossas feridas, as traições vividas, as manipulações lançadas na nossa vida, para que vire o nosso propósito. Por quê? Porque a dor o chamou para algo maior. A dor, ela te chama para viver algo maior. Algo que ela não poderia ter sido compreendida enquanto você vive as suas limitações, as suas dificuldades. Dessa mesma forma, as nossas dores podem estar nos moldando para o propósito que ainda não chegou na sua vida. Então, a sua dor hoje, ela está te moldando para o propósito que Deus está preparando para você. É forte, né? Hoje você não entende o porquê disso, o porquê daquilo. Mas eu posso te garantir que vai chegar um tempo que você vai entender tudo. Porque quando a dor se torna um chamado, ela nos leva a um ponto de decisão. E eu cheguei nesse ponto. E é por isso que hoje eu ajudo muitas mulheres. Não sei se é milhares e milhões, mas vou chegar lá. Mas eu ajudo muitas mulheres do Brasil e o Senhor já me direcionou mulheres fora dele também. Sabe? Então tudo isso é fruto de restauração, de transformação. Entende? É neste momento que Deus pode nos mostrar um novo caminho. Será que a sua dor, será que a sua dificuldade hoje, Deus está querendo te mostrar algo? Querendo fazer algo através disso na tua vida? Porque muitas vezes
É apenas no meio da dor que percebemos as verdades. E essa transformação começa quando decidimos entregar a Deus o que nos fere. Então hoje eu quero te convidar, você que parou nesse vídeo, você que está aqui, hoje eu quero te convidar a entregar a Deus tudo aquilo que está te ferindo, aquilo que te fere. O que que tem te bloqueado? O que que tem te paralisado? O que que tem te ferido? Não é uma tarefa simples. Envolve honestidade, envolve oração. E muitas vezes um confronto com as partes de nós que preferimos ignorar. Envolve entrega. Mas é nesse processo que encontramos força, porque o apóstolo Paulo, ao longo da sua caminhada no evangelho, compreendeu que ao reconhecer as suas fragilidades, ele estaria abrindo espaço para o poder de Deus agir. E hoje eu quero convidar você que está aqui comigo pelo Instagram, pelo YouTube. Quais são as suas fragilidades? O que tem te confrontado? Quais são as dores que você tem carregado, que está difícil de arrancar das suas costas, da mochila da sua vida? Porque quando escolhemos permitir que Deus use nossas feridas, nos tornamos instrumentos de cura na vida de outros. É forte, né? É muito forte. Por fim, quando a dor se torna um chamado, ela nos leva a depender mais de Deus. Em vez de buscar forças em nós mesmas, nós aprendemos a confiar no cuidado divino. E essa dependência nos transforma, nos molda e nos ensina a enxergar a vida sobre a perspectiva do céu, não da terra. Nós precisamos enxergar a vida sobre a perspectiva do céu. E não se trata de romantizar o sofrimento, não. Mas de entender que nas mãos de Deus, até mesmo as dores mais intensas podem produzir frutos de alegria e propósito. Então, gente, mulheres preciosas, iniciar uma caminhada com Deus não é apenas um ato de fé, mas é um marco em sua jornada. É um marco em sua jornada emocional, é um marco em sua jornada espiritual. Porque daí você não vai aceitar mais que as suas forças fiquem bloqueadas, paralisadas. A caminhada com Deus, ela começa no coração, no ato de reconhecer a sua necessidade dele. Não há fórmulas mágicas ou caminhos pré-definidos. Até porque a tua vida não é igual a da outra. Até porque a tua vida é única, você é única. Por que eu chamo todas as minhas mentoradas, pacientes, todas as mulheres que Deus coloca de uma forma ou outra na minha vida como preciosas? Para que elas entendam que elas são únicas. Únicas. A sua jornada de vida é única. As ferramentas que eu tenho para minha, talvez possa não funcionar para tua. E tá tudo bem. Caminhar com Deus é muito mais do que um ato de fé. É reconhecer a sua real necessidade dele, a sua dependência dele. Hoje tem vários caminhos que te convidam. Hoje tem vários caminhos que querem te conduzir a uma fé que não existe. A uma vida que você nunca vai ter. Hoje o Senhor, Ele está abrindo a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa visão, para que a gente entenda que Ele é o único caminho. Que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Porque Ele diz para nós em Mateus 11:28, venham a mim, a todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que você tem passado, mas hoje o Senhor, Ele nos convida a caminhar nele. A sermos dele em verdades.
E quando você está caminhando com o Senhor, Ele nos chama a nos conectar com outras pessoas que caminham na mesma fé tua. Porque uma vai dando força para a outra. Amém? A comunhão com as outras pessoas é uma forma de encontrar suporte, encorajamento. É uma forma de você encontrar crescimento. Então a jornada cristã nunca foi planejada para ser solitária, não. Em Hebreus 10, do 24 a 25, nós somos instruídas a encorajar umas às outras, a nos reunir como comunidade, a estar entre pessoas que caminham com Deus, que nos lembra que você não está sozinha, que há uma força na união. A nos rendermos a essa caminhada com Deus, descobrimos que Ele não está apenas conosco no ponto de partida, mas em cada passo do seu caminho. Se conecte com pessoas que podem trazer para você crescimento, força, encorajamento. Deus nos garante que é muito melhor a gente viver em união, em comunidade. A fé não é feita para você viver solícita, sozinha. Porque a presença de Deus é constante. Ela te sustenta, ela te guia. Mesmo quando você não percebe. E à medida que avançamos, a nossa visão sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre as nossas feridas, sobre o nosso propósito, começa a mudar. E aí, começa a acontecer o quê? Começa a se alinhar com a perspectiva divina. Começa a se alinhar com a perspectiva divina. Então hoje, o que eu falei hoje? Vou fazer um resumão aqui para você hoje. Hoje nós tivemos um convite à redenção. Você entendeu hoje que o clamor interior é o que Deus ouve, é o seu clamor interior. E você também entendeu hoje que a dor, ela se torna o seu chamado. E aí, quando você começa a caminhar com Deus, aí é um marco de uma grande jornada na tua vida. E para finalizar, Deus, ele age em união. Não ande sozinha. Tenha pessoas, sabe? Não tem coisa mais gostosa você marcar um café e ali você sentir a presença de Jesus, você sair daquela mesa de café curada. Gente, Deus dá oportunidades. É a gente que não aproveita. E depois você fica lá chorando, sofrendo, e você fala, meu Deus, mas o Senhor vai falar, mas eu te dei oportunidade. Tem mesas que sai cura, sai transformação, sai restauração. E a palavra de Deus mesmo nos garante. A fé não é para você viver sozinha, é solícita. A comunhão, o grupo. Jesus age ali. Jesus, ele age ali. Amém? Feche teus olhos, Pai querido e Pai amado. Eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos, Pai. Aqueça esse coração, abre esse coração, dê sabedoria, dê discernimento. Faça essa vida caminhar em união, em unidade. E que esse convite a viver em redenção, esse convite a transformar essa dor em um chamado, em um propósito, que ela entenda o que o Senhor está falando com ela. Que ela possa abrir o intelecto, a mente, tirar toda a distração, todo o vazio e preencher com a tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém! Glórias, aleluias! Eu vou fazer uma enquete lá no grupo pro próximo tema de amanhã. E não perca. Jesus, ele te ama, ele te cuida. E ele quer trazer cura para o teu caminho. Graça e paz e até amanhã. Fica de olho lá no grupo, hein? Deus abençoe vocês.